Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa importante live aí para os pais. Neste Olá, estamos chegando aí, importante. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Vicente Falcão e hoje tenho a honra de receber o professor Israel Buniek, a professora Regina Chudo, que já estão conosco, já estão aí devidamente aguardando para poder interagir com todos vocês. E seja muito bem-vinda, Regina, muito bem-vindo, Israel. Enorme satisfação aí. Fizemos uma live maravilhosa a semana passada, e como chegaram muitos e muitos pedidos, nós resolvemos fazer uma live voltada para os pais, com foco mais nos pais, para poder. Muitas dúvidas chegaram, muitas perguntas, muitas dicas. Enfim, as pessoas, né, interagiram muito bem, tivemos uma audiência fantástica. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença de todos e quero fazer os agradecimentos aos nossos parceiros, às escolas presentes, né? Várias escolas estão usando a nossa live para poder informar os pais, ajudar nesse processo, na condução desse momento complexo. Quero dar um olá aí, um agradecimento também a Undime do Espírito Santo, na figura do nosso presidente lá do Vilmar. Nosso muito obrigado. Também o Espírito Santo todo atento aí, online. Ao Undime do Rio de Janeiro, o professor lá, Lenine, também, nosso muito obrigado, também sendo transmitido para toda a rede do Rio, ao Simpro, ao Cinepes, né, todos os parceiros que estão nos ajudando aí também nessa divulgação. Meu abraço especial à Sala do Saber, que tem ferramentas aí para os pais, para os professores, para os alunos, no que se refere às aulas digitais, às aulas online, principalmente do Fundamental 2, né, do sexto ano, do ensino médio. Essa hora é a hora de muitas ferramentas aí para todos. Um abraço também lá para o Anderson e o Júnior da Fox, nossos grandes parceiros de eventos. Aqui, Regina e Israel, a Focus nos ajuda muito nos eventos presenciais, toda a tecnologia, todas as ferramentas, enfim, são, né, meus anjos da guarda aí. Então, quando eu vou para um evento, eu hoje posso me dar o luxo de chegar no evento basicamente um dia antes e está tudo montado. Tudo montado, projetor, som, estrutura, gerador, enfim. Eles cuidam de todas as etapas para nós. Meu muito obrigado aí. Nossa audiência já está começando a aumentar um pouquinho. Né? Como é que está o som aí? Está tranquilo? Está bem com vocês? Está tendo algum retorno, algum ruído? Tem ruído, tem eco. Tem um eco, né? Eu vou tentar trabalhar esse eco agora aqui. Entendeu? Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu ver se eu abro mais um ambiente para ficar melhor. Olha, mas está ótimo. Tá bem. Então, enquanto nós vamos ajustando esses probleminhas técnicos, esses ajustes, esses acertos, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com o Israel. Pode ser, Israel? Vamos começar aí com você o nosso bate-papo. Regina fica também do ladinho aí, vai com a gente. Daqui a pouquinho, após a conclusão do Israel, eu passo automaticamente lá para a Regina, e a Regina interage com a gente também. Beleza, Regina? Então, vamos fazer dessa forma para ficar bem bacana, bem legal. Israel, a grande dúvida, o nosso bate-papo hoje, ele é para os pais. Basicamente para os pais da educação infantil, da creche, pré-escola, né? Toda a educação infantil. Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho também sobre o Fundamental 1,
do 1º ao 5º ano. Vamos falar do Fundamental 2, do 6º ao 9º. Vamos também pincelar e falar um pouquinho sobre o ensino médio. Claro, não vamos deixar de forma nenhuma de falar, de dar algumas contribuições, mas a pergunta base hoje, o nosso ponto central é: por que não se deve enviar tarefas, exercício, um monte de atividades para as nossas crianças da educação infantil, para as crianças, né, de creche, pré-escola, nesse processo, ou até alfabetização? O porquê? Eu queria que o Israel entrasse um pouquinho, né, sobre o papel da educação infantil, qual é a importância dela e em que momento os pais devem atuar e o que devem fazer em casa nesse período, como ajudar, como contribuir. Israel, é com você. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Se apresenta também um pouquinho para nós quem é o Israel Buniek, para as pessoas poderem interagir, saberem com quem estão falando. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Duda. Aqui é o professor Israel, eu falo de Capinzal, Santa Catarina, né? E atuo, atualmente, desenvolvo um projeto de doutorado em educação e faço parte de um grupo de pesquisa do NEPAP, da PUC do Rio Grande do Sul. E também trabalho um pouco com literatura infantil, tem alguns livros na literatura infantil. Vicente, quero cumprimentar a todos que estão assistindo essa live, né? Tenho visto aí gente do Brasil todo. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa tarde. E você já começou com uma interrogação interessante, o porquê de não enviarem tarefas e exercícios para os pequenos, né, para a educação infantil. Na verdade, existem muitas questões por trás disso. Primeiramente, compreender o conceito de infância, para depois, então, pensar no que seria uma atividade para a criança. Nesse tempo de confinamento, é natural que os pais se preocupem, primeiramente, com o desenvolvimento das crianças, com o seu bem-estar, e a partir disso, então, com a distância que elas estão tendo das unidades escolares, os pais não querem que as crianças, nesse processo, tenham algum tipo de prejuízo. Mas é fundamental, nesse tempo, reconhecer, primeiramente, que tanto na LDB, quanto nos documentos que são norteadores para a infância, nós temos no conceito de infância direcionamentos importantes para o que seria um cotidiano, uma rotina saudável para a criança. E, geralmente, quando a gente pensa nas atividades das creches, quando a gente pensa nas atividades no pré-escolar, e relaciona isso ao tempo agora que as crianças estão em casa, a ideia que a maioria dos pais tem, e buscam, é claro, uma solução para esse problema, é que as crianças, então, possam se desenvolver com qualidade e bem. E, ao mesmo tempo, surge uma dificuldade enorme, que é o que fazer, né? Até porque eu acredito que a crise e esse tempo de confinamento vem acentuar alguns problemas que, na verdade, algumas famílias já têm, né? A maioria não são problemas novos, né? A maioria das circunstâncias que surgem é porque já existe um problema constatado, né? Em alguns casos, a terceirização da educação, o distanciamento da família com as crianças e, de certa forma, nas relações hoje que são muito horizontais, houve uma certa ruptura entre a instituição familiar e a instituição de ensino. E quando se fala em tarefa, se fala em exercício, a gente corre um risco enorme, e aí é importante os pais refletirem sobre isso, que a educação infantil ela tem que ser vista pelo olhar próprio da educação infantil. Ela não deve ser vista pelo olhar do ensino fundamental. São coisas bem distintas. A educação infantil hoje, ela sofreu, ou melhor, nos últimos anos, um processo de desenvolvimento muito intenso
para qualificar o olhar dos educadores na relação com as crianças. E nesse processo de qualificar o olhar, existem alguns direitos que devem ser preservados para que a criança não seja exposta de forma precoce a formas de classificação, de ranqueamento, ou para que a criança não tenha que corresponder a algumas expectativas antes do tempo. Lembrando que uma criança, quando sai da educação infantil, o mínimo que ela vai enfrentar aí de ensino fundamental e médio são 12 anos. Então é importante que até nesse momento a criança tenha preservada, então, isso, a sua própria infância. E o currículo, ou seja, essa relação entre os saberes práticos da família, constituintes do dia a dia da casa, e os saberes estabelecidos, então, sistematizados pela sociedade, que estão relacionados, então, à instituição de ensino, o currículo seria, então, uma relação que a gente estabelece entre esses dois espaços, né? Entre o ambiente da família, esse núcleo primeiro, original, e um ambiente social mais amplo, o ambiente da família. É importante reconhecer, nesse momento, que para cumprir esse currículo com excelência, não está em pauta aqui, por exemplo, encher as nossas crianças o dia todo de atividades dirigidas, né? Faz parte do currículo da criança uma série de 8 preceitos que é, de certa forma, qualificar práticas do cotidiano que são próprias do desenvolvimento da criança. Então, desde que ela acorda, se eu me preocupo com o seu café da manhã, se eu me preocupo com a higiene pessoal, se eu me preocupo com uma rotina que seja saudável, um pouco mais diversificada, eu começo a compreender, então, que o currículo da criança é a própria vida. Se ela dorme bem, se ela se alimenta bem, se ela tem uma rotina que é cuidada e amparada por um adulto, que a criança tem que se sentir segura nesse espaço da casa. E, além disso, a gente vai, de certa forma, incorporando a esse espaço algumas práticas que são próprias do desenvolvimento da criança. E aí nós temos documentos que nos norteiam nesse sentido. Hoje, por exemplo, a base traz como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. E nós devemos respeitar isso, né? Uma criança, quando brinca, uma criança se constrói. Então nós vamos ter que rever e resgatar o nosso conceito de brincar, né? Para que o nosso olhar não seja um olhar utilitário, de achar que enquanto uma criança está brincando, ela está perdendo tempo. Muito pelo contrário, né? Uma criança, enquanto brinca, ela articula uma série de saberes que são próprios da criança. E a criança, para interpelar o mundo, ela só precisa ser provocada. Então a gente tem que preparar um ambiente rico em estímulos e diversificados que contemplem os aspectos práticos da vida, associados, então, a uma série de outros fatores que podem vir oriundos de uma relação mais rica e estimulante do próprio ambiente. Então, eu cumpro um currículo com excelência enquanto pai, enquanto mãe, quando os meus cuidados se estendem a um conjunto de práticas que são fundamentais para a criança. Então, se ela se alimenta, se ela dorme, se ela brinca, e aí eu acrescento uma série de outras atividades, se ela canta, se ela pinta, se ela pula, se ela ouve histórias, se ela conversa e assim por diante. Assim eu vou buscando, de certa forma, na qualificação desses momentos, eu vou cumprindo com excelência um currículo que na creche seria feito a partir de uma elaboração, a partir de um método que é próprio do pedagogo, porque a gente tem que reconhecer o valor do professor. Os pais não são professores, não são pedagogos, a não ser aqueles que têm formação para isso. Mas as funções de pai, de mãe e de responsável são diferentes das funções de um professor. Então não cabe, nesse momento, impor sobre os pais
um ritmo de atividades que são próprios dos profissionais da educação infantil, porque eles têm metodologias, eles têm recursos pedagógicos, eles têm experiência, eles têm uma formação para isso. Então, quanto pais, é fundamental, nesse momento, acordar para uma realidade que nós estamos vivenciando e, ao mesmo tempo, buscar qualificar esses momentos através de práticas que estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina. Ao contrário de tentar encher uma criança aí com atividades o tempo todo, achando que colocar uma criança sentada à mesa com papel e tinta e canetinha o tempo todo, achar que isso aí a gente está cumprindo o nosso dever. Mas essa conversa é ampla e eu acho que nesse momento eu vou passar e devolver a bola para o Vicente, porque vamos tentar tocar essa bola e conversar com todos. Agora nós vamos chamar a professora Regina para que ela possa complementar a fala do professor Israel, também fazer suas considerações, né? Regina, é com você agora, né? Seja muito bem-vinda. Se apresenta um pouquinho para nós, quem é a Regina, para que as pessoas possam conhecer, o que você faz, onde você atua. Muitos pais estão conosco aqui, então é importante para que eles possam se posicionar aí. Quem é a Regina Chudo e aí as suas considerações. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Vicente. Quero começar cumprimentando todos que estão entrando, até aqui do meu estado, né, do Paraná. Eu falo de Curitiba. Eu sou educadora infantil há mais de 35 anos. Sou amiga do Israel. Boa tarde, Israel. Sou amiga da Duda Encanta, que logo, logo vocês vão conhecer. E eu trabalho com a formação de professores e tenho sempre feito muito trabalho de orientação às famílias. Então, esse momento do convite do Vicente foi uma bênção para que a gente pudesse dialogar nesse atual cenário, como ficam as famílias, as crianças. Então, vamos lá. O que o Israel falou foi maravilhoso. Então, Israel fez um apontamento do que é a família, do que é a escola, da educação infantil. Eu quero começar com a seguinte reflexão. Todos nós, segundo a Constituição Federal, o Estado e a família são responsáveis pela educação da criança. Quando diz responsáveis pela educação da criança no artigo 205, quer dizer, a escola cabe à educação formal, a família com a educação que a gente chama de não formal. Mas a família também cabe o envolvimento, como disse Israel, promovendo, né, provocações para que a criança possa aprender. Porque dentro de casa, ela aprende sim. Então, nesse momento da pandemia, é importante estabelecermos a seguinte reflexão. Nós sempre julgamos e acreditamos que quando a criança tem o aporte da família, né, com práticas responsivas ao entorno dela, ela chega à escola com muito mais condições de aprendizagem. Ou seja, quando tem uma família participativa na vida da criança, ela chega muito melhor à escola e neuronalmente ela tem condições de aprender. Por isso, pais, que nós, na educação, sempre dissemos o seguinte, que quanto mais a família interage com a criança, melhor para a educação. Pois agora nós temos a oportunidade de que os pais participem mais e se envolvam mais com a criança, com o adolescente, porque eles estão dentro de casa. Mesmo o pai que está cumprindo home office, ele tem mais tempo para ficar com as crianças. Então, nós teremos um ganho imenso se todas as famílias tiverem práticas educativas responsivas. O que seria prática responsiva? Não tem a ver com responsabilidade. Lógico, a responsabilidade é importante, mas responsividade é a atitude do pai que compreende a criança, quem é a criança, que é um sujeito histórico de direitos, né? Que também tem uma prática responsiva
quando ele dialoga com o filho, se envolve com o filho, né? Então, nesse momento, por que a tarefa não é prioritária online, em casa, sobre o envolvimento e a interação dos pais? Então, vamos entender um pouquinho. O Conselho Nacional de Educação deve publicar essa semana, porque eles têm um documento que estava sob consulta pública até o último dia 23. Eduardo Deschamps e Marilena Guimarães até fizeram uma live essa semana falando das orientações. O que caberá à educação infantil, né? O Conselho Nacional de Educação está normatizando e orientando as redes, seja pública ou privada, que na educação infantil as escolas enviem orientações às famílias de como organizar a rotina, como brincar, sugestões de brincadeiras, enfim. Mas a escola deve manter vínculos com a família e não mandar sua tarefinha para a criança, né? Agora, de 1º ao 9º ano no ensino fundamental, a preocupação do Conselho Nacional é com o período da alfabetização, porque a alfabetização, assim como na educação infantil, precisa do vínculo para alfabetizarmos as crianças. Então, a escola presencial é muito importante. Nesse momento, é preciso orientar os pais, que os pais podem trabalhar com a literatura todos os dias, ampliando o aporte verbal, para que garanta as condições quando ela retornar à escola. Já para os maiores do fundamental, nós podemos até utilizar de atividades complementares online ou usando qualquer outra ferramenta, até enviando fisicamente para casa, para depois cada rede municipal computar isso na diminuição da carga horária das 800 horas. Mas não é EAD, não é educação à distância que o Conselho está orientando. Por quê? Isso é possível lá no ensino médio, porque a LDB já previa 20% de EAD. No fundamental, não. São apenas atividades complementares. Vamos lembrar que no Brasil, só 70% da população tem acesso à internet. Só 53% da população tem computador em casa. Então, a aproximação da família pode ser através de um carro de som, uma atividade que a gente envia impressa, mas nada de atividade mecânica e repetitiva. Vamos desafiar nossos alunos, né, ampliando algumas questões. Então, vamos lá. Eu, Regina, sugeriria a vocês, pais, algumas possibilidades. Eu chamarei nesse momento de contextos de aprendizagem, rechear situações de aprendizagem em casa, porque em casa a criança aprende. Quais são esses contextos? O primeiro deles é organizando a rotina em casa. Então, tem que manter uma rotina igual a gente tem uma rotina na escola. Que a criança se envolva, ou o adolescente, com as atividades de casa. Arrumar a mesa, lavar a louça, arrumar a cama. Tudo isso é aprendizagem. Afinal, toda criança e jovem aprende pela a gente chama educação espelhada, né? Então, aprendem imitando esses adultos em casa. Então, é preciso organizar esse trabalho, essa rotina em casa, junto com os filhos, dando-lhe responsabilidade também. Segundo, eu diria que é fundamental nesse momento a ampliação do aporte verbal, seja ele da linguagem oral. Por exemplo, para as crianças pequenas, pais, é fundamental, como disse o Israel, cantar, dançar, brincar, cantarolar e contar histórias todos os dias. Mas por que contar histórias todo dia é bom? Porque a criança amplia o vocabulário, o repertório imaginativo, e quando ela voltar à escola, os neurônios estarão sempre em ativos, ampliando as conexões neuronais para ter predisposição
para aprender tudo que for necessário. Então, o pai pode contar histórias todos os dias para a criança, o pai, a mãe ou outro adulto, mas que a gente não mantenha as crianças muito tempo na frente da televisão. Isso é fundamental. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria faz essa recomendação, pais, que o excesso também pode trazer alguns danos, como, por exemplo, o sedentarismo, né? O outro aporte fundamental é o aporte físico. Gente, não vamos esquecer da saúde física, né, pais? Por quê? Porque senão a criança vai ficar sedentária dentro de casa. Então, é hora de pular polichinelo, dançar, movimentar o corpo, fazer exercícios com o corpo, todo dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças até 6 anos de idade tenham 3 horas de atividades intensas fisicamente intercaladas. Era como na nossa infância, que a gente brincava 10, 12 horas. E hoje a criança passa horas sentada. Por isso, a crítica de não ficar enviando um monte de tarefinha, como disse o Israel, para ela ficar sentadinha na cadeira, porque ela precisa de movimentar. E, por fim, o quarto aporte de tudo que eu estou dizendo, que é fundamental para esse contexto, seria o aporte emocional. Sim, nós vamos precisar, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, falar muito sobre as emoções. Ontem, eu, Regina e Jane Haddad, que é minha amiga, que é psicanalista, que mora em Belo Horizonte, escrevemos um material chamado Inventário Emocional. É um material destinado a educadores e pais, para que os pais dialoguem com os filhos, crianças, e depois também com os maiores, sobre o estado nosso emocional. Todo ser humano é revestido de razão, raciocínio, mas também de emoção. Nós não conseguimos aprender se não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Esse momento é fundamental reconhecermos nossos sentimentos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é que você está sentindo agora, quem está vendo a live? Porque eu quero dizer, pais, que tudo bem a criança ficar triste, chorar, ficar com raiva, assim como você também fica. E aí a gente vai ter que dialogar esse momento, porque a gente nunca viveu isso. Então está trazendo frustração, angústia, insegurança. Vamos ter que falar. E o melhor jeito de acalmar o coração é dialogando e revelando o que eu estou sentindo e não ignorando. Quando a criança diz para o pai, pai, estou triste. E se o pai falar, vai para lá, filho, que já passa, não vai passar. É preciso falar. E o que eu posso fazer para lidar com a minha tristeza, com a minha raiva? Quem é da educação já sabe a importância de trabalhar a competência socioemocional. Então, agora, esse inventário e mais o trabalho que os pais já fazem vão dar um encaminhamento sobre isso. Por isso, eu coloquei esses aportes todos. E para o jovem, quem tem filho adolescente, eu diria, é mais importante ainda do que nunca construir um diário com eles, para eles escreverem os sonhos deles e os sonhos pós-pandemia, porque nós estamos mudando internamente o nosso jeito de ver a vida, que agora o mais importante é a segurança, a proteção, o carinho da família. Eu trago hoje até um símbolo. Essa boneca, chamada Matrioshka, que vem da Rússia, ela é o símbolo da proteção da família, é o símbolo da maternidade. Mais do que isso, é o símbolo do amor, né? Essa matrioshka é aquela bonequinha que vai saindo uma de dentro da outra, que dentro da outra, que dentro da outra. Então, esse é o momento dessa proteção, né? Por isso, eu coloquei do meu lado hoje um monte de matrioshka, que eu sou fã, para a gente dizer da importância da família nesse momento. O Vicente Falcão, ele está com esse documento
e ele pode encaminhar para vocês. É um material ilustrado, olha lá, inventário emocional. Como que a escola e a família podem fazer de casa um território de afetos, né? Então, são várias páginas, tem um pouquinho de orientação teórica, mas lá na frente a gente vai falar o que é amor, o que é angústia, né? Para construirmos uma memória afetiva. E, inclusive, gente, eu convidei... Obrigada, Vicente. O Vicente pode encaminhar esse material para vocês, tá bom, gente? Agora eu convidei, gente, eu, Israel e o nosso amigo Vicente Falcão, uma convidada especial chamada Duda Encanta. Ela é contadora de história profissional. Precisa abrir o áudio dela. Está fechado o áudio. Jardênia, precisa liberar o áudio. Acho que você mesmo fechou o áudio ali. Isso. Agora tá me ouvindo? Isso. Mas deixa eu te apresentar primeiro, Duda. Duda Encanta é de Moreira Salles, do interior do Paraná. A mãe dela é a Jardênia, que nos autoriza a usar a imagem da Duda. Duda tem um Instagram, que é @DudaEncanta. Ela já é contadora. Mas ela escolheu uma história em especial para falar desse aporte emocional, desse inventário emocional, que é tão importante os pais trabalharem, mais do que um monte de atividade mecânica e repetitiva. Então, Dudinha linda, vem cá contar a história para a gente. Oi. Calma. Olá. Não. Pergunta se está ouvindo. Estão me ouvindo? Pergunta, está ouvindo? Pergunta, está me ouvindo? Hoje eu vou contar uma história para vocês. A história que eu vou contar é Pedro Vira Porco Espinho, de Janaína Tokitaka. Então vamos lá? Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carrinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã berra, o cachorro late, rosna, ou ele perde um carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chegar atrasada na saída da escola porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e o que ele quer é ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem da hora de ir no parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas se o sol abre, ganha bolo de chocolate, um abraço bem apertado da vovó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco espinho. Rapidinho, rapidinho. Vitória, vitória, acabou-se a história. Muito bem, Duda. Continua aí na tela, Vicente, com a Duda, que eu quero falar uma coisinha. Essa história do Pedro Vira Porco Espinho é o que está acontecendo com a gente agora. O que está acontecendo com a gente? Tem hora que a criança está com raiva, está brava, vira porco espinho. Mas quando tem algum carinho, Pedro desvira porco espinho. Duda, Oi. como é que... Fala para mamãe, ó, mamãe, ó. Agora, Duda, conta para mim, como é que está sendo esse momento da pandemia para você? Olha, às vezes eu fico bem triste, porque a gente não pode sair de casa, porque eu quero ver minhas amigas, porque eu quero sair, mas infelizmente a gente não pode sair de casa. Mas às vezes a gente tem uns momentos felizes, que é quando a gente está com a família, brincando, se divertindo, porque nesse momento de pandemia, nossas famílias ficaram mais juntas. Ai, que legal! Duda, conta para mim um dos momentos que foi bem legal
que estava o papai, a mamãe, que todo mundo se envolveu na brincadeira? Aí lá no sítio, porque nos primeiros dias de quarentena, a gente foi pra lá se isolar. E lá no sítio, a gente brincou de terra, brincou. O mais legal foi que a gente brincou de bola, todo mundo junto, de bobinho, de queimada. Ai, foi bom. Foi muito bom. Ô, Duda, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse momento você falou tão bonito, que é importante porque a família está mais unida agora, né? Todo Sim. mundo junto. Porque a Duda tem mais 2 irmãos, né? A Duda é a filha do meio. Ô, Duda, conta para mim, porque você é contadora de histórias, mas quem te influenciou a gostar tanto de ler, hein? Olha, eu sempre amei ler, né? E acho que todo mundo influenciou um pouco. O meu pai, ele adorava contar história pra mim de noite. Eu também amava ouvir as histórias dele de noite. A minha mãe, ela contava também histórias pra mim. Eu também tinha um professor de teatro que um dia me convidou para eu fazer uma história. Aí que eu comecei a gostar mais. Aí meu pai foi contando mais histórias, minha mãe também. E eu virei contadora de histórias. Então, Duda, diz para mim, como eu falei do inventário emocional, o que é família para você? Para mim, família é todo mundo que te ama, né? Porque família não é exatamente aquelas pessoas. Mas todo mundo que mora na sua casa te dá um amor, te dá carinho. Na minha casa, cuidam de mim, me dão amor, me dão carinho, me protegem. E para mim, família é isso. Pessoas que dão amor pra gente, que cuidam da gente, que protegem a gente. Ah, Duda, muito obrigada, tá? Como a De nada. nossa live está correndo, eu quero agradecer a sua participação. E Obrigada. agradecer a Jardênia. Jardênia, mostra o rostinho agora. Não. A mamãe da Duda. Ela A falou que não mamãe, quer. a mamãe da Duda é professora, é coordenadora da Rede Municipal em Moreira Salles. Duda, muito obrigada. Meu beijo. De nada. Ó, amo você. Também. Vicente, você gostou? Nossa, estou literalmente encantado. Duda, encantado com você. Meu muito obrigado. Falou que você é um doce, um doce, um doce, um doce. E espero que assim que os nossos congressos voltarem, você é minha convidada, tá? O Congresso Brincar vai acontecer no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais. Tem um monte de novidades vindo por aí. Se Deus quiser, esse ano nós vamos rodar bastante ainda, assim que esse momento passar. E você é a nossa convidada. Quero que você e a mamãe possam estar conosco, tá bom? Obrigado. Ó, um hiper beijo para você. Depois da live a gente se fala de novo, tá bom? Não sai daí não, fica aí que depois a gente fala de novo, tá? Beijo, beijo, beijo. Obrigado. Obrigada. Tchau. Daqui a Vicente, pouquinho, essa aí- daqui eu vou colocar, né, os dados dela, o Facebook, o Instagram, o site, tudo dela para o pessoal poder acompanhar, né? É importante. Você viu como foi importante o que a Duda disse? Esse momento a família está mais junto, né? Então, isso a gente tem que valorizar, viu, pais? Quando vocês se envolvem, as crianças só têm a ganhar. Bom, e há muito tempo há muito tempo não se tem esse envolvimento todo, né? Na verdade, tem criança até que agora sabe que tem pai, que tem mãe, né? Entendeu? Olha que loucura, que dificuldade, né? Então, não é muito simples, não é muito fácil, a gente sabe disso, mas olha, é um desafio todos os dias. Eu vejo aí o quanto é complexo estar com as crianças com tanta energia dentro de casa, dentro do apartamento. Não é fácil, entendeu? A gente sabe da dificuldade que é aí. E agora, o Regina ou Israel, né? De repente o Israel quer responder, depois a Regina complementa. Como deve ser a organização das crianças? Porque, assim, muita coisa acontece. É brincar, atividade, é isso, aquilo e tal. Pai, quais são as contribuições que vocês podem deixar para os pais de como deve ser essa organização do Dia das Crianças
dentro de casa, com os pais, com as coisas da escola. Queria muito a contribuição de vocês nesse sentido. Né? Não sei se você começa, Israel finaliza, ou começa Israel, depois volta para a Regina. Eu queria Pode começar, Regina. Por causa da fábula da convivência. Ótimo. Então, daqui a pouquinho eu chamo Israel novamente. Israel, tá? Bem, 2 minutinhos, Israel. A Duda contou a história do Pedro vira porco espinho. Essa história de Janaína Tokitaki, ela foi inspirada na parábola do porco espinho, que é uma parábola lá da era glacial. Essa história foi escrita lá em 1830, dizendo que na era glacial o porco espinho, os animais precisavam se unir para não morrerem congelados. Só que quando os animais se juntavam, os espinhos machucavam uns aos outros. Então, se eles se afastassem, todos morreriam. Então, o jeito era aprender a conviver. Muitos outros autores escreveram depois sobre a fábula da convivência. Eu trouxe até um porco-espinho para dizer que todo mundo tem espinho e que a gente vai ter que ajustar esse espinho agora em casa. Quando Vicente perguntou como é que eu organizo a rotina, é isso, gente. Nós vamos ter que, acomodar esses espinhos. O pai vai ter que reaprender a brincar com o filho. Veja como a Duda disse que o pai influenciou ela a ser contadora de história. Não foi só a mãe que é professora. O pai teve tarefa, papel fundamental. E não se preocupem, porque a Duda está aprendendo em casa. Inclusive, ela disse, tem horas que eu fico triste. A tristeza é um espinho e que eu vou ter que aprender a lidar. Junto, nós vamos ter que aprender a lidar com esses espinhos. Mas eu quero dizer para vocês que a convivência em casa, a rotina, terá de ser saudável e harmoniosa. Porque se a gente começar com um ambiente de agressão, isso será prejudicial ao desenvolvimento emocional, neuronal, cognitivo, social das crianças. Então, pais, eu sei que não é fácil, mas precisaremos de paciência para aprender a conviver com toda a família junto. A convivência entre os adultos e a convivência com as crianças e adolescentes, porque esse momento não é fácil para ninguém. Então, eu diria aos senhores, uma coisa bem importante é que todos teremos que aprender a autorregular nossas emoções, porque a própria Unicef está muito preocupada que aumente os casos de violência doméstica, de agressão contra a criança, porque no confinamento, no isolamento, eu não gosto muito dessa palavra confinamento, nesse isolamento, todo mundo vai ficando um pouco ansioso, né? Que a ansiedade já é uma doença do século XXI. Então, eu vou dizer, vamos ter que buscar estratégias e recursos para que a gente se mantenha com equilíbrio, para que a gente possa conviver da melhor forma. Israel, era isso que eu queria dizer dessa pergunta e falando dessa história que a Duda contou. Pensando um pouco, então, sobre essa questão sobre a rotina, primeiramente, Regina, eu acho que é interessante a gente colocar para todos que estão nos ouvindo que não existem receitas prontas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada realidade impõe sobre nós algumas demandas importantes, né? Nós temos contextos familiares diferentes, nós temos lares com estruturas diferentes, o que não impede, é claro, de qualificar uma rotina e que a gente planeje isso. Por que eu coloco isso? Porque, primeiramente, partir para uma relação com a criança ou com o seu adolescente, desconsiderando que essa criança, que esse adolescente tem agência, tem vontade, tem seus próprios anseios, é desrespeitar, de certa forma, a criança. Então, é importante ouvir, é importante observar, é importante ter uma escuta sensível
a partir de uma observação daquilo que é a devolutiva que as crianças nos dão. E, portanto, partir para essa relação com abertura para ouvir as crianças é um gesto de amor. Até porque muitas famílias vão se conhecer agora, ou estão se conhecendo propriamente agora. Por quê? Porque geralmente a rotina nos consome, né? E diante de uma rotina pesada, às vezes nós negligenciamos algumas questões, né? Imagina uma criança que às vezes passa o dia todo numa instituição de ensino, chega em casa, às vezes são poucas horas, dessas poucas horas, muitas delas ficam expostas à TV, que é um problema, passam finais de semana, às vezes, expostas à TV. E quando a gente pensa em rotina, em planejamento, a gente quer assegurar que nenhum dos preceitos básicos no desenvolvimento dessa criança seja deixado de lado. Pensar a rotina é pensar em qualificar esse dia a dia. Então, se eu começo no dia de hoje a pensar os momentos que essa criança vai viver no dia de amanhã, eu começo a contemplar aquilo que é necessário. Ao ponto de, caso contrário, eu não planeje nada, no dia ou no próximo dia eu estou à mercê da contingência daquilo que vai surgir. E aí eu posso, então, me dar mal nessa história. Então, eu acho que a primeira questão é observar com uma escuta ativa, sensível e aberta a criança, né, para ouvir dela o que ela tem. E como recurso próprio, eu acho que nós, adultos, temos alguns refúgios. E um dos grandes refúgios que a gente tem é recorrer à nossa própria infância, à nossa própria adolescência, que a gente sabe aquilo que, de certa forma, fez a diferença na nossa vida. Por isso é fundamental fazer essa análise e ouvir essa intuição de criança, porque a infância, ela não é um tempo. A infância, ela se espalha pela vida toda, por aquilo que a gente é hoje. Mas essa escuta é fundamental para que essa rotina não seja uma rotina sobre o olhar e expectativa do adulto, né? Mas que seja uma rotina rica em estímulos, onde a criança possa interagir e interpelar o mundo a partir do seu próprio ritmo, a partir das suas singularidades. Muitos pais hoje, quando propõem alguma atividade, vão descobrir quem são os filhos, vão descobrir algumas dificuldades, algumas habilidades que às vezes não sabiam que existiam. E hoje é um tempo em que nós temos um conceito de infância, a base traz isso, em que a gente busca a cada dia dar às crianças a oportunidade que elas sejam protagonistas nesse processo. Que elas não só interajam com o meio, mas que elas também produzam uma cultura própria. Elas intervêm nesse meio. E isso só vai ocorrer se nós pudermos, então, proporcionar às crianças essa gama de experiências vastas no dia a dia. Então, quando eu qualifico o momento da minha alimentação, quando eu ressignifico essa prática ao que é parte de um rito, eu, de certa forma, qualifico um currículo e, de certa forma, estou contribuindo nesse momento para aperfeiçoar o ritmo e para aperfeiçoar o desenvolvimento da criança. Porque vamos, como pais, fazer um seguinte questionamento. Como é que nós vamos entregar as nossas crianças de volta ao ritmo da educação infantil, por exemplo, ou do ensino fundamental? Imagine você que os professores, os pedagogos ficaram distantes dessas crianças durante um tempo. Como é que eles vão receber essas crianças de volta? Que repertório que foi ampliado? O que essas crianças têm de novo? Quantas histórias elas ouviram? Quantas brincadeiras foram brincadas? Quantas dessas experiências alimentares aconteceram verdadeiramente e foram partilhadas? Quantas vezes, na hora de dormir ou ao acordar, essa rotina teve, né, dentro desse aspecto, a valorização que deve se dar a esses momentos importantes? Essa reflexão é importante na hora de pensar essa rotina. Então, como é muito ampla a nossa conversa aqui, vai desde a educação infantil até o médio, a gente não consegue propor uma receita, mas a gente sabe que os pais têm uma intuição
sabem quando estão fazendo corretamente ou não. E os pais também não podem esquecer nunca que o clima favorável ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento de uma criança, será sempre o sensível e o afetuoso. Uma criança, ela se desenvolve a partir da relação que ela tem com o ambiente onde ela se sente amparada e acolhida. A gente não pode, de forma alguma, fugir disso, né? Então, esse clima favorável, e se ele é um clima amoroso, afetuoso, um clima saudável, ele impede ao adulto de tornar aquele ambiente um ambiente tóxico. E o que seria um ambiente tóxico? É um ambiente cuja rotina dessa criança, de certa forma, está exposta a um clima em que nós temos instabilidade, onde nós temos violência psicológica, violência física, onde nós temos, de certa forma, um abandono parental, né? Imagina uma criança que fica aí horas expostas a uma TV, por exemplo, ou ao celular. Essa criança diminui vocabulário, desenvolve traços muito parecidos com os traços do transtorno do espectro autista. Não só desenvolve vocabulário, como perde o interesse de interpelar o mundo, de conhecer o mundo, de experimentar. Porque às vezes a gente está junto, mas está distante. Isso é muito importante a gente pensar. O fato de estarmos todos dentro de casa não quer dizer que estamos juntos. Às vezes você tem uma criança na frente da TV e você tem um familiar com o celular na mão, e toda vez que é provocado pela criança, ele reage de forma brusca porque está sendo interrompido na sua rotina de adulto. Então, pensar um ambiente cuja a rotina não seja aquilo que é totalmente facilitado para o adulto, mas uma rotina que seja rica em proporcionar experiências emocionais, físicas, cognitivas para as crianças, para os adolescentes. E quando a gente fala em estímulo aqui, a gente não está falando em antecipação de processo, não é nada disso. Quando a gente fala em estímulo aqui, é ter um ambiente onde essas crianças possam, na interação, né, construir uma representatividade do que é a vida, do que é o mundo, mas de forma qualificada. Tem uma fala específica que eu gosto muito de uma filósofa que eu estudo muito, que é a Hannah Arendt. Ela diz assim, ó, nós adultos e educadores, nós somos responsáveis por contagiar as crianças com amor ao mundo. E isso vem através de uma relação qualificada. As experiências humanizadas de educação, que hoje nós temos exemplos no mundo todo, nós temos sistemas de educação que já mostraram para o mundo todo o quanto a experiência humanizada é importante, vem por uma perspectiva de considerar esse sujeito na sua subjetividade e, a partir dessa subjetividade, reconhecer que quando uma criança se relaciona com um adulto num momento como esse, é nessa relação que ela constrói a sua própria identidade e se projeta como um sujeito. Então, nós temos que olhar para esses aspectos, não esquecendo que nessa rotina, uma palavrinha também é chave, que é a palavrinha não. Por que eu digo a palavrinha não? Porque as crianças nascem e começam a se desenvolver com um aspecto psicológico que nós chamamos de anomia, não é isso? Por isso, é fundamental que, nesse contexto, nós possamos também contribuir, então, com o desenvolvimento cognitivo, com um conjunto de normas e regras que são estabelecidas para o sucesso dessa rotina. Isso não pode se perder. Então, desde que acorde, tem horário de dormir, tem horário de se alimentar, a higiene pessoal pode ser deixada de lado. Não. Tem um conjunto de normas e regras que são muito bem estabelecidas nas instituições de educação, que a família também tem que absorver para ter uma rotina de qualidade. Então fica aqui as minhas dicas, então, para quando se pensa em rotina, né? Para que a gente possa ter uma rotina rica que garanta um conjunto, então, de habilidades para essas crianças. Passo a bola, então, aí para o Vicente para direcionar a live.
Vamos fazer, acho que uma fala final já, porque acabou o tempo, né? Nós ainda Vamos. temos um tempinho, tá? A gente ainda pode, né, ir ajeitando. Não tem essa coisa de terminar. Não precisa, Regina, terminar pontualmente 1 horinha, não, tá? O Então, eu nosso queria sistema fazer... aqui não cai. Pode ficar tranquilo que já a gente consegue ficar mais um pouquinho, né? Você tem uma concessão, depois eu tenho mais uma pergunta para vocês dois. Vamos lá, pode falar, Regina. Israel, há um texto do Eduardo Galeano, pode deixar o Israel junto aí na tela, isso para eu interagir com ele. Israel, há um texto do Eduardo Galeano, né, como a Hannah Arendt falou, que às vezes a criança, de fato, para enxergar o mundo, precisa desse adulto em casa, né? Então, tem um texto que ele diz: Diego não conhecia o mar. Quando o pai levou o menino para conhecer o mar, quando olharam naquelas alturas de areia, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ajude a olhar. O que o Israel está dizendo, o que eu disse, é que a criança precisa dessa ajuda do pai e da mãe para poder entender o que está acontecendo no mundo, para poder descobrir as coisas novas, para explorar situações, como disse o Israel, estimulantes, mas poder explorar as experiências de aprendizagem. Não esqueçam que em casa, a todo momento, nossas crianças podem aprender sim, né? E o Israel foi muito feliz quando ele disse. Mas aqui, Israel, uma escola até colocou. E o que fazer com a educação especial, né? O Conselho Nacional está regulamentando também, né? Porque nesse momento, seja para educação especial, educação infantil, EJA, todos nós precisamos, eu vou chamar de aporte, mas desse aporte familiar. Como o Israel falou, que não tenha abandono parental e que a gente tenha práticas mais responsivas, né? Uma prática parental responsiva. Todos nós vamos precisar desse olhar. Alguém escreveu também sobre o material. Gente, vocês podem acessar meu site, amanaeducacional.com.br, ou pedir para o Vicente Falcão ou para o Israel, que todos eles já estão com material em mãos. O que a gente quer, gente, é o que Israel falou. Uma educação mais humanizada, em casa e na escola. Quando voltarmos, também, para que a gente ajude a fazer essa travessia desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Fazer essa travessia é dar as mãos, ajudar a criança a olhar, segurar na mão dela e dizer: eu estou junto com você. Não é abandonando, né? Mas vamos lá. Regina e Israel, nós temos muitos pais também e alguns professores do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio. Para esses pais, para esses alunos, nós já estão alfabetizados, já está muito mais fácil para poder desenvolver isso. Quais as sugestões que você dá para esses pais na questão da rotina desses alunos, também na atividades aí, qual o termômetro, qual o time, qual é a balança correta de atividades, de rotinas, qual a contribuição de vocês para esses pais, né? Qual é o ponto certo para não ser muito nem pouco, para que eles possam sair desse momento que nós estamos passando fortalecidos? Eu queria dar uma contribuição, antes do Israel falar, bem rápida. É assim, ó. Como Israel disse, a gente não tem uma receita, né, Israel? Nós não temos uma receita. Agora, o que eu posso dizer para vocês, para os jovens, para os adolescentes, essa mesma rotina que o Israel citou também serve para os adolescentes. Se a educação, se a escola abriu portas para o aprender a aprender, o jovem agora em casa, com autonomia, pode buscar situações desafiadoras para ele aprender. Descobrir uma nova habilidade, escrever,
fazer uma escrita criativa, buscando novos sonhos, novos projetos, criando, por exemplo, uma rádio comunitária. Por exemplo, eu conheço um adolescente que ele criou um blog agora só para colocar situações exitosas de gente ajudando quem precisa, né? Então, usar agora da energia desse jovem a favor da mudança do mundo, né? E não na passividade do seu lar. Então, já que ele gosta de tecnologia, por exemplo, desafie ele a utilizar a ferramenta para trazer contribuições para esse momento. Não para ficar no Instagram olhando vida de celebridade, mas para que ele traga esse momento de produtividade. Para o jovem do ensino médio, eu e Jane recomendamos tanto. Assistam o documentário Nunca Me Sonharam. Aliás, a Videocamp abriu as sessões de vídeos gratuitos até o final desse mês. Nunca Me Sonharam é um documentário de jovens que nunca tiveram sonhos. Aliás, esse título é o título de uma jovem que diz Nunca Me Sonharam. Quem sabe não está na hora do jovem pensar quais são seus sonhos para com a humanidade. Os estudos científicos dizem que o jovem, o que ele quer é ter sucesso na vida e ganhar bastante quando for trabalhar. Mas agora a pandemia está mostrando que não importa só quem tem mais. O ser também é importante. Então, pense agora quais são os seus sonhos. Dialogue isso com seu filho e use a energia criativa dele para trazer soluções para esse mundo. Solução para um mundo desigual, desumano, muitas vezes, com falta de ética, né? Então, que ele traga os saberes da escola com os saberes dele de casa para trazer algo novo para esse mundo, né? Acho que é esse o meu recado para a humanidade nesse momento. Israel, o que você acha? Olha, eu concordo, não só concordo, e quero acrescentar que eu espero dos pais e dos responsáveis que as coisas não voltem ao normal, né? Que quando esse momento acabar, que algumas coisas tenham sido construídas. E quando o Vicente indaga sobre essa rotina, vamos pensar, por exemplo, no universo dos adolescentes. Será que eu consigo elencar um conjunto de filmes, por exemplo, que, de certa forma, conseguem transmitir alguns valores que a gente acredita, e dentro dessa trajetória, a cada dia ou a cada 2 dias, assistir um filme juntos e depois debater sobre ele? O Piaget, Regina, dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que um valor é um investimento afetivo. Ou seja, se eu quero que as minhas crianças, os meus filhos tenham determinados valores, esses valores não vão vir de graça. Eu tenho que investir nisso. E não é dinheiro, né? É investir, às vezes, tempo, atenção, carinho, afeto, uma rotina de qualidade, uma programação e assim por diante. Então, assim, eu tenho muito receio quando eles dizem, não, a rotina que a gente se estabeleça, assim, o que é o normal, mas que as relações não voltem ao normal, que o olhar sobre a educação não volte ao normal, que os pais possam, a partir desse contexto, valorizar ainda mais, dentro de casa, numa narrativa, o que é a educação. Que os pais valorizem os professores, que os pais valorizem as instituições educacionais, que essa narrativa seja efetiva dentro de casa, quando se falar de educação. Que um pai dá um péssimo testemunho para um filho quando não valoriza as instituições educacionais. Então, enriquecer essa rotina é uma descoberta, não é uma receita. Se você hoje buscar na internet, existem inúmeras indicações para que essa rotina seja rica. Talvez não seja esse o foco aqui. O foco hoje talvez seja convocar esses pais, esses responsáveis, a assumirem também o protagonismo nesse momento de quem efetivamente é preocupado com a educação do filho. E preocupado com a educação do filho não significa cobrar a escola atividade para preencher uma rotina do filho. Significa, nesse contexto,
compreender, primeiro, que nós estamos num momento anormal, atípico, que, de certa forma, requer da gente algumas ações anormais e atípicas. Não dá para requerer da instituição de ensino, da secretaria de ensino, que as coisas funcionem no normal, quando nós estamos vivendo num contexto diferenciado. E isso exige maturidade, isso é adverso, né? Então, vamos pensar em tudo isso e, de certa forma, fazer essa aproximação como pais e responsáveis das instituições de ensino, sendo parceiros delas, né? Acolhendo as orientações que vêm, e é fundamental que as secretarias de educação, nesse momento, façam esses direcionamentos, esses apontamentos, orientando as famílias, e, ao mesmo tempo, buscando, nesse cotidiano, nessa rotina, fortalecer os aspectos centrais das relações humanas, que, de certa forma, vamos pensar assim, gente, essa crise vai passar. E qual a lembrança, qual a memória que essas crianças, os nossos filhos, nossos adolescentes vão ter desse momento? Será que nós vamos potencializar um momento traumático que tiveram que ficar com a gente dentro de casa? Ou essas crianças terão momentos de prazer? Como Sabe a que um Duda, adolescente... né? Olha, sabe que um adolescente me contou esses dias que uma das maiores experiências que ele teve na vida com os pais foi numa época de Copa do Mundo, em que as crianças eram dispensadas da escola para ver os jogos. Ele falou, foi a primeira vez na minha vida que eu sentei do lado do meu pai e a gente fez alguma coisa juntos, porque antigamente as rotinas eram diferenciadas e nos consumia. E ele falou assim, foi na madrugada, de repente eu me vi sendo filho e vi o meu pai sendo pai, né? Ele brigando lá com o juiz porque deu um impedimento, partilhando comigo, porque naquele momento ele teve que partilhar, e naquele momento eu fui filho. Então, eu acho que nesse momento, que as experiências sejam ricas acima de tudo, e não vamos fazer do rigor educacional algo vaidoso do ponto de vista pedagógico. Vamos ser humanos, né, nesse momento. Eu acho que isso seria a minha contribuição. Eu deixei também no meu Instagram, que é @israelboniek, e também na minha fanpage, 10 reflexões. O Vicente tem até uma imagem aí sobre elas, a Regina também tem. São 10 reflexões sobre a educação infantil em tempos de confinamento. Quem tiver o interesse, está disponível tanto na fanpage, né, no Facebook, quanto no Instagram, né? Eu acho que pode, de certa forma, trazer aí alguns apontamentos que são reflexões importantes. E ela já começa ali com uma fidelidade que a gente tem que ter ao nosso principal guia nesse momento, que é a nossa própria infância, né? A nossa própria infância pode ser um excelente guia daquilo que nós temos por acertar, né, e mudar para que as coisas sejam boas. Muito bem, Israel. Israel, quando eu peguei a matriosca hoje, foi nesse símbolo de que a família, nesse momento, precisa estar bem, unida. Até em torno da mesa para fazer uma refeição. Quanto tempo a gente não via, né? Famílias ao entorno da mesa, dialogando e não comendo na frente da TV, né? Simplesmente compartilhando a vida, gente. Compartilhar a vida. Seja ela com a diversidade, com tristeza ou com momentos de alegria. Vicente, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, assim, um grãozinho de areia hoje, ou colocado esse grãozinho de areia nos olhos dos pais, enfim, né? Contribuíram muito, né? Estamos aqui recebendo vários elogios, vários feedbacks aqui, muito bom. Nossa missão é efetivamente hoje ajudar os professores, ajudar as escolas, nós do Instituto Conhecer, do Congresso Brincar, vocês como especialistas na área de educação. Eu acho que o nosso papel é esse, de deixar essa contribuição para os professores, as escolas, os secretários de educação, os diretores de escola, e principalmente para os pais. Regina Israel, olha, muitos pais, muitos, estão perdidos.
sabe? Não sabem, na verdade, nunca tiveram esse contato tão próximo com seus filhos. Muitos deles, assim, agora que caiu na real, que caramba, eu sou pai de um adolescente de 15 anos. Eu tenho vários depoimentos, vários, de pais que perceberam efetivamente, meu Deus, eu tenho uma mulher dentro de casa já, né? Eu não sabia que minha filha cresceu. Outros, né, que não tinham percebido como o filho dele desenvolveu. O filho ensinando o pai, principalmente a tecnologia, né, que eles são dessa geração, desse modelo e tal, ensinando os pais a mexer efetivamente no computador, no Facebook, essa coisa toda. Enfim, infelizmente, esse momento trouxe inúmeros prejuízos, inúmeras dificuldades, travou, né, o mundo, mas, em contrapartida, eu acho que está resgatando alguns valores aí. Está resgatando famílias, né? Também ficamos muito preocupados que esse momento também está trazendo muita coisa ruim. Mas vamos olhar a parte boa. A nossa missão é essa, né? E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Regina. Obrigado, Israel. Eu vou colocar novamente a nossa querida Duda, né, no ar. Muito obrigado, Duda. Foi maravilhosa aí, tá? 10. Que isso, né? A Regina né, fez tanta propaganda sua que eu falei, nós vamos trazê-la, claro, né, nesse momento. E, eu quero deixar um recado aí para vocês que estão nos assistindo. Nós estamos recebendo muitos pedidos de pais e professores com mais dicas, com mais sugestões, com outras contribuições. E, eu quero fazer um convite. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais dicas para os pais e dicas, contribuições aí para os professores. Na segunda-feira, às 17 horas, nós vamos trazer bastante contação de história e música para a educação infantil e para o Fundamental 1. Então, teremos no nosso canal do Congresso Brincar o Anderson Novelo, que é aí de Curitiba, eu acho que a Regina conhece bastante, é uma figura maravilhosa. É meu amigo. Então, ele estava na roça, no interior. Ele falou, Vicente, é isso aí. Eu vou para Curitiba, porque nós vamos preparar um material bem bacana para ajudar os pais e os professores a dar uma renovada, diversificar, contribuir, trazer, né, dar uma oxigenada aí nessa rotina das nossas crianças. E um outro convidado maravilhoso que nós temos é da área de musicalização, da parte toda essa parte da educação infantil, cantigas, que é o Rubinho do Vale. Não sei se vocês conhecem, mas o Rubinho do Vale é uma potência de Minas Gerais, maravilhoso, vai estar conosco aqui também. Então, eu vou trazer os dois. Na verdade, eles falaram que vão fazer muita bagunça, entendeu? Então, fica aí o convite para todo mundo que está nos assistindo. Na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, às 17 horas, no canal do Congresso Brincar, nós vamos dar uma movimentada nessa turma aqui. E tem mais um monte de outros convidados vindo por aí, tá bom? Meu muito obrigado a vocês, a cada um. Obrigado aí, a turma que nos apoia, as Undimes, os Sinepes, o Sindicato de Professores, da Escola Pública e da Escola Privada, nossos agradecimentos aí, vocês foram incansáveis essa semana em divulgar o nosso trabalho, foi muito bom. E essa é a nossa contribuição. O pessoal da Sala do Saber está oferecendo aí 3 dias de gratuidade para aqueles pais e professores e alunos que quiserem aí conhecer um pouquinho a ferramenta. São aulas de todas as disciplinas, já gravadas, com exercícios comentados, principalmente do 6º ano até o ensino médio, né? Então, é só entrar no chat lá da saladosaber.com.br, falar que esteve aqui participando da live dos pais, que eles já vão criar toda uma estrutura lá, uma rotina de liberar senha, aquela coisa toda, para vocês degustarem um pouquinho.
Muito obrigado, Regina, Duda, Israel, valeu. Verdade. Né? Vamos fazer mais contribuições, tá? Regina, deixa aí Vicente, para nós. eu só queria dizer para quem é educador, não esqueça de enviar uma mensagem para o seu aluno constantemente, dizendo que você está com saudade e que você ama seu aluno. Porque eu tenho recebido mensagens de criança me dizendo: será que meu professor esqueceu de mim? Não. O quanto esse momento, falar de amor é importante. E o professor, que já ama a sua profissão, diga para o seu aluno que você não esqueceu dele e que você só está em casa pela saúde do seu aluno. Então, professores, assim como os pais precisam criar vínculos de afeto com o filho, nós, educadores, precisamos demonstrar agora que a gente está com saudade e que a gente ama nossos alunos. Duda, eu amo você, viu? Obrigada, também te amo. Israel, nossa, muito obrigado. Olha, fala um pouquinho para nós aí. Vou começar com a Duda. Duda, como é que o pessoal te acha na internet? Como é que eles acompanham você? Fala para nós aí seus endereços. Como é que faz? Bom, a Regina, ela sempre me chama para contar histórias, ainda mais nessa quarentena, para eu gravar vídeos. E muitas pessoas também já me procuraram, pessoas de fora das redes sociais vieram e falaram: nossa, Duda, acompanho suas histórias. E quem quiser assistir minhas histórias, eu tenho meu Instagram e meu Facebook, que é Duda Encanta, então vão lá assistir minhas histórias lá. Eu posto quase todo dia as histórias. Muito E bom. também tem uma educacional. Ótimo, ótimo. Israel, como é que as pessoas entram em contato com você? Como é que te acompanham? Como é que conhecem o seu trabalho? Podem acessar o site israelboniek.com.br, o Instagram, @israelboniek, e a fanpage, que é Israel Boniek também. Ali vocês vão conhecer os livros infantis, os livros para professores, né? E ali vão conhecer um pouco do nosso trabalho que é feito aí na formação de professores no Brasil todo. Fiquem à vontade ali para nos acompanhar, que a gente está sempre propondo algo, algum estudo. E se você tiver interesse aí no material, eu vou estar enviando também ali para o Vicente, mas está disponível ali tanto no Facebook quanto no Instagram. Um abraço Regina. a todos, foi muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Muito, muito bom, muito bom. Obrigado, Israel. Olha, suas contribuições foram maravilhosas aí, estão ajudando muito. Só elogios de todos. Regina, como é que as pessoas acham você, Regina? Regina, Regina Chudo, que é meu Insta, ou no site Amaná Educacional, que tem um monte de material. Os vídeos da minha amiguinha Duda Encanta, mais vários outros materiais de orientação para as famílias, sugestões de receita, de brincadeira, enfim. É só encontrar a gente aí. Tem canal no YouTube, inclusive, tá? Amaná Educacional. Nós vamos pegar esse vídeo, nós vamos editá-lo depois, tá? Ele fica aí mais ou menos uns 4, 5 dias no Facebook, mas nós vamos editar e colocar os endereços de vocês mais completinhos para que as pessoas possam achar com mais facilidade, tá legal? Quero também deixar registrado que nós vamos, todos esses materiais que vocês disponibilizaram hoje, nós vamos publicar no Face do Instituto, né, do Congresso Brincar, vão estar lá. Então, mesmo assim, quem quiser, pode colocar seu e-mail aqui, que nós vamos enviar por e-mail para vocês também os materiais, sem problema nenhum. E nos acompanhem, né? Eu sou o Vicente Falcão, né, do site Palestrante Vicente Falcão, tem meu Instagram, que é Vicente Falcão, o Facebook, e o Congresso Brincar e o Instituto Conhecer, que estão sempre promovendo os melhores eventos de educação para vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até segunda. Até segunda eu estarei de volta aí para os professores, para os pais, nos acompanhem, né? Acompanhe a gente que tem muita coisa. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Super, super, super valeu. Duda, um beijo grande. Regina, muito obrigado. Israel, valeu aí. Estamos juntos. Até a próxima. E,
todos os estados que estiveram conosco, nossa, né? Roraima, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, nossa, Paraná, foi muito, o Ceará esteve, muita gente bacana esteve aqui, e nosso muito obrigado. Eu espero que depois vocês compartilhem ao máximo possível para os seus pais, para os professores, essa live. Tem muita coisa vindo por aí. Gente, ó, muito obrigado, um bom final de semana para cada um de vocês. Valeu, tudo de bom.